Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou responder basicamente a pergunta que é: como eu faço para ler muito? No meu ver, eu não leio tanto assim, tá? Eu sempre quero ler mais, obviamente. Mas tem gente que olha para a quantidade de livros que eu leio e fala assim: Lari, como é que você lê tanto? O que que você faz? Me dá as dicas, me dá aí o passo a passo, o tutorial, o caminho das pedras. E hoje nós vamos falar sobre isso. E somando a isso, tem muita gente que pergunta, por exemplo, num livro desse, tem muita gente que me pergunta: o que é que eu marco nos livros para eles ficarem todos assim? O que é que eu grifo nos livros? O que é que eu escrevo? O que é que eu anoto nos meus livros? Então, hoje eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Por aqui a gente fala sobre vida com Deus, tem muito vlog com leituras, com muito café, com muito passeio pela cidade, porque eu amo a minha cidade e gosto de turistar por aqui. Então você encontra tudo isso por aqui pelo canal. Então se inscreva. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like também e bora pro vídeo. Gente, basicamente eu me tornei leitora desde que eu era pequena. A minha mãe, ela nunca gostou assim muito de ler, mas ela achava bonitinho as crianças que liam. Ela assistia na televisão. Então ela colocou na cabeça dela que ela queria uma filha que lia também. Então desde criança, antes mesmo de eu começar a ler de fato, ela me dava muitos livros infantis e eu ficava sempre olhando as figuras. Quando eu comecei a falar, mas não sabia ler ainda, ela me conta que eu ficava lendo, folheando os livros e criando as histórias na minha cabeça. Eu olhava para a imagem e criava uma história para aquela imagem, porque eu não sabia ler. E ela continuava me dando muitos livros, e então passei a ler, de fato. E aí eu comecei a entender o que de fato era cada uma daquelas imagens ali que queria contar. E foi assim que eu comecei a ler, desde criança, né? Desde pequena. E me tornei uma leitora ávida desde então. É óbvio que, aí já vai a minha primeira dica, inclusive, leia aquilo que te interessa. Não é tudo que me interessa. Tem gêneros assim de leitura que vocês não veem aqui no canal justamente porque eu não gosto. Exemplo, fantasia. Não gosto. Gente, eu não gosto, sério. Se você gosta, ótimo, leia. Eu instigo você a ler. Mas não é um gênero que me atrai, entendeu? Eu não sinto interesse. Porém, eu tenho aqui as Crônicas de Nárnia, que é uma fantasia que eu gosto. Tem Harry Potter, que é uma fantasia que eu gosto. Então tem uma exceçãozinha aqui e ali. Mas a maioria das fantasias eu não gosto, então eu não leio. Não é uma pedida pra mim, não é uma boa pedida pra mim, porque eu não gosto. Agora, livro cristão, romance, thriller, suspense, são livros que eu gosto. Então, eu invisto nesses. Clássicos são livros que eu gosto, então eu invisto nesses. Então, você precisa se conhecer. Qual é o tipo de livro que você gosta? Lara, eu gosto mais de romance. Romance tipo drama, romance tipo comédia romântica. Não gosto de romance, gosto de não ficção, que eu também amo. Não gosto de livro de ficção, história, pra mim é perca de tempo. Eu gosto de não ficção, eu gosto de aprender, eu gosto de. Então, vá por esse nicho. Existem vários livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, cristão, não cristão. Então, você precisa se conhecer, saber o que que você gosta. Uma outra coisa é: comece com passos curtos. Às vezes a pessoa quer ler. Aí começa a ler, lê um capítulo no dia, ou então lê 2 capítulos e passa 3 semanas sem ler nada. Então comece devagar. É como aquela velha frase: devagar e sempre, né? Então a constância não é a velocidade que você vai, mas é o pouquinho a cada dia. Como naquele livro que inclusive estou lendo, que é Hábitos Atômicos. Ele fala sobre 1% a cada dia, que é justamente o quê? A progressão. Talvez você não perceba, talvez não pareça que você esteja lendo muito, mas se você pega um livro de 200 páginas e você lê 5 páginas por dia, no final do mês você vai ter lido ele completo. É muito mais fácil do que você sentar e querer ler 10, 20, 30 páginas no dia, sendo que você não vem de um ritmo de leitura onde você lê constantemente. Então, obviamente que você vai ler num dia, no outro você não vai ler. Então, minha dica é: leia constantemente. Nem que seja 4 páginas no dia, 5 páginas no dia. Se você não quer ler, não quer colocar um total de páginas no dia para ler, leia por minutagem, por tempo.
Então, não comece colocando 25 minutos para você ler no dia. Comece com 10 minutos, 5 minutos. Ah, Lari, mas é pouco. É pouco, mas quando você nunca faz aquela atividade, você começa a fazer, se torna muito. Você vai perceber que você vai ficar ansioso toda hora olhando se passou o tempo já ou não. Então comece com pouco, 10, 15 minutos. E quando você vê que você já está acostumado com aquilo, você aumenta a meta, ok? Uma outra coisa que eu faço é tiro um pouco o tempo das redes sociais. Eu percebo que quando a gente está muito tempo na rede social, a gente costuma reclamar de que a gente não tem tempo. Então, veja aí quanto tempo você tem passado nas redes sociais e tira um tempinho aí das redes sociais para focar na leitura, porque talvez você não tenha tempo porque está muito tempo nas redes sociais. Então, saia um pouco da rede social para que você possa conseguir dedicar pelo menos 10, 20 minutos no seu dia para a leitura. Uma outra dica também, gente, é priorizar as manhãs. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente diz, vou viver o dia e vou deixar para ler no final do dia. No final do dia, nossa mente está cansada, nosso corpo está cansado, a gente lê, não entende mais nada, leitura às vezes dá sono, então se a gente já está cansado, a gente vai acabar dormindo. Então, vai acabar o tiro indo pela culatra. Então, minha dica é, tente acordar pelo menos 20 minutos mais cedo para conseguir ler esses 20 minutos aí pela manhã. Outra dica também para você que talvez não consiga ler pela manhã é aproveite os intervalos. Ou seja, se você é CLT assim como eu, você tem o horário de almoço. Óbvio que tem gente que tem 1 hora, 2 horas de almoço. Tem gente que tem menos, mas por causa das pessoas que têm 1 ou 2 horas. Você não passa 1, 2 horas comendo, né? Você come e vai descansar. E aí, o que você pode fazer? Tirar desse momento de descanso 10 minutos, 15 minutos para ler. Então, aí já é a sua leitura do dia. Você diz que não tem tempo, às vezes fica ali o restante do tempo mexendo nas redes sociais. Então, aproveita esses 15, 10 minutos aí da sua hora de almoço, do seu intervalo no trabalho. Vai ler, que você já vai estar todo dia instigando a disciplina da leitura. Dito isso, todas as minhas dicas, que basicamente é isso que eu faço, gente, para ler, e eu consigo ler e ler muito. Não é à toa que no ano passado eu consegui ler 37 livros e a Bíblia toda. Talvez isso não seja muito para você, mas para mim é muito porque antes disso, nos outros anos, eu lia 10, 12 livros por ano. Então, sair de 10, 12 livros por ano para 37 e a Bíblia toda é, para mim, um número muito grande. E eu fiz isso seguindo todas essas dicas que eu acabei de dar para vocês. Então, vai que vai dar certo. E vá no seu ritmo. Não fique ansioso se num dia você não conseguir ler. Ai, meu Deus, eu estava tão certa lendo a semana toda e um dia eu não li. Fique tranquilo. Amanhã é outro dia. E amanhã você vai ter tempo para ler também, tá? Então, vai tranquilo que vai dar certo. Sigam essas dicas. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu marco no livro, como é que eu faço as minhas anotações, o que eu marco com post-it, com as flags. Tem gente que não acha que é útil, tem gente que tem a flag, mas não sabe como usar. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço essas marcações dos meus livros. E eu já começo separando na hora ali no devocional tudo que eu vou usar. Minha Bíblia, o livro de devocional que eu tô lendo da vez, todos os marcadores. Eu gosto de usar bastante cor. E confesso para vocês que eu não tenho cores específicas para cada coisa. Eu simplesmente vou pegando cada cor e vou marcando aquilo que Deus está falando comigo, dessa forma aí que vocês estão vendo, né? As passagens que mais eu me sinto ministrada pelo Senhor, aquilo que Deus quer falar para esse tempo, esse momento que eu tô lendo. Então eu vou marcando e a minha Bíblia é Bíblia Note. Então eu já vou anotando também aí do lado tudo aquilo que eu acho pertinente. Em relação à leitura, eu geralmente uso marcador em tom pastel, que é para não manchar do outro lado, né? E basicamente eu sento, começo a ler e é a mesma regra. Tudo aquilo que Deus está falando comigo, tudo aquilo que é insight, que é algum ensinamento, que é alguma chave, eu vou marcando dessa forma, grifando com marca-texto. Quando necessário, eu coloco a flag do lado, que é para me ajudar posteriormente, quando eu quiser olhar de novo essa anotação, a me situar no livro, porque quando eu marco com essas
marcadores, depois eu perco a página, né? Não tenho como saber onde está a página de novo. Então eu coloco a flag, tipo, indicando. E às vezes eu uso só a flag e não marco com o marca-texto. Aí varia, né? Mas geralmente eu marco com os dois. Às vezes eu faço anotações também no livro, insights, coisas que Deus falou comigo, coisas que eu preciso melhorar. E aí eu vou escrever e no livro acaba sendo uma experiência de leitura, né? Acaba sendo tipo um diário de leitura. Dessa forma, mas eu vou marcando do jeito que eu tô mostrando pra vocês aí. E basicamente eu vou marcando tudo que Deus vai falando comigo, testemunhos, chaves, tudo aquilo que me edifica, eu vou marcando nas leituras. Uma outra coisa que me ajuda muito quando possível é escolher um lugar tranquilo para ler. E nesse dia eu encontrei a presença ainda, recebi, né, a presença ilustre desse beija-flor aí. Eu gosto de ler bastante nesse lugar porque é muito tranquilo e me ajuda muito. As pessoas me perguntam se eu leio vários livros ao mesmo tempo, e sim, muitas vezes eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo e não me atrapalha. Por quê? Eu escolho um de cada tema. Por exemplo, esse primeiro, devocional. O segundo, desenvolvimento pessoal. E esse terceiro, ficção. Então são temas totalmente diferentes e eu não consigo confundir as histórias. E então dá para ler tranquilamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta aqui embaixo se vocês já usam algumas delas e quais são as dicas adicionais que eu não falei aqui, mas que vocês usam também. Um beijo e até a próxima.